Agora é segundo turno para o Clube do Remo e agora a situação ainda é, claro, entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão está trabalhando, já focando para o seu próximo jogo contra a equipe da Ferroviária. E a gente vai repercutir uma fala do Antônio Oliveira a respeito de respeito. É um pouco redundante o que eu falei, mas vale o sentido e inclusive concordo com o que ele falou. A gente vai trazer a declaração dele completa e também trazer a expectativa, o que a gente pode aguardar desse próximo jogo do Clube do Remo contra a equipe da Ferroviária. E a gente vai para as informações do canal RS Live Esportes, mas antes eu peço para você aquele apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda a gente aqui a crescer, claro, cada vez mais no YouTube. Bem, vamos falar então rapidamente sobre esse jogo contra a Ferroviária, né? O jogo que vai abrir o segundo turno para o Clube do Remo, o jogo que vai ser amanhã, 7 da noite, lá no Mangueirão. O Remo que jogou terça-feira contra a equipe do Goiás e que joga agora, amanhã. Ou seja, não tem nem praticamente 72 horas, né? Essa que é a verdade, não tem. Então, é o mínimo que deveria ter de intervalo para poder ter aí o jogo para ter o próximo jogo, né? Independente de qual adversário seja. E o Antônio Oliveira, na sua coletiva passada, né, após o jogo contra o Goiás, ele falou a respeito disso. Ele falou sobre essa situação, né, de marcarem um jogo muito colado com o outro, que dificilmente ele vai ter os atletas recuperados para jogar essa partida. De fato, realmente não vai ter. Fisiologicamente falando, é muito complicado mesmo você conseguir ter ali, reunir os atletas para poder se recuperar e poder colocar novamente para o jogo. E ele falou também sobre uma situação de arbitragem, né? Ele não gosta muito de falar isso, ele mesmo já deixou claro isso, mas o comentário dele é pertinente. É pertinente e eu ainda diria que ainda se faz necessário fazer esse tipo de comentário. Bora colocar o trecho da coletiva em que ele fala sobre essa situação do jogo colado e também sobre o comportamento da arbitragem com o Clube do Remo, onde ele exige mais respeito ao Clube do Remo, à instituição, por parte da arbitragem. Bora acompanhar. Se formos contabilizar o número de faltas que ele marcou para o Goiás, é inacreditável, portanto até roça o falta de respeito. Muitas das vezes nós olhamos para os nomes, mas esquecemos que o Remo é um gigante do futebol brasileiro, está adormecido, mas está a acordar, portanto, e merece o mesmo respeito que outras equipas que têm estado mais tempo agora na Série A e na Série B. E hoje não nos sentimos respeitados e é preciso atenção. E sobre esse respeito já passo a lançar o próximo jogo, porque é vergonhoso quem marca. Eu sou alguém que respeita muitas regras do jogo, mas colocar um jogo a uma equipa que tem que viajar de Belém aqui em Goiânia e na sexta-feira às 7 horas já está a jogar em Belém contra a Ferroviária não tem culpa nenhuma, que já está descansada há quase uma semana. Eu queria perceber se existe verdade esportiva na competição, primeiro, e segundo, se estão mais preocupados com transmissões televisivas ou com a qualidade de jogo. Essa é a segunda. E de que forma é que eu agora, enquanto treinador, vou ter os meus jogadores frescos para jogar em menos de 72 horas. Sobre o ponto de vista fisiológico, muitas das vezes nem as 72 horas tenho os jogadores completamente recuperados. Quanto mais em 60 ou 64. Portanto, hoje sentimos-nos prejudicados durante o próprio jogo e muitas das vezes não tem nada a ver com o penalti se é bem assinalado ou não. Se levanta o braço, é falta, ponto, não tem nada a ver com isso. Preciso ainda ver as linhas do VAR para ver se elas estão direitas ou se estão tortas, e depois perceber porque é que o comportamento do árbitro e do quarto árbitro que passou, eu pensava que ele, não sei se era quarto árbitro ou se era reserva do Remo, porque ele passou quase o jogo inteiro junto de nós. Eu odeio falar sobre o juiz. Odeio, porque eu não gostava de ser juiz. É uma profissão extremamente desafiante, mas muitas vezes eles não se ajudam. E depois, muitas das vezes, quase que desafiam através de comportamentos, a forma como as expressões dizem tudo. Portanto, nós vimos aqui competir com o adversário
numa posição que nós queremos estar no futuro. Portanto, temos o mesmo direito e temos que ter o mesmo respeito que hoje nós não sentimos. Espero que nas 19 rodadas que venham comecem a dar um bocadinho mais de valor e a ter um bocadinho mais de respeito por este clube. Hoje não nos sentimos respeitados. Exatamente, né? Exatamente, eu concordo muito com o que ele falou, né? E se a gente pegar a súmula, por exemplo, a expulsão do Regis, ela se deu por conta de uma discussão que ele teve com alguém que estava identificado como um colaborador do Goiás. Beleza, ele foi expulso, não estou dizendo que o Regis está certo no que fez, mas e esse colaborador do Goiás? Por que ele também não sofreu algum tipo de punição? Por que ele não sofreu alguma sanção? Por que ele não foi retirado ali? Porque, segundo informações, ele continuou ali no mesmo local, tanto que depois da cobrança do pênalti, né, do Tadeu, que o Marcelo Rangel faz a defesa, ele ainda estava lá e discutiu, né, com o Regis também retrucou, respondeu e teve ali um novo princípio de confusão. Então, são situações em que a gente realmente precisa avaliar e precisa entender, né? Não pode existir dois pesos e duas medidas. Não pode mesmo. Então, tem que ter realmente aí essa responsabilidade aí. E que bom, né? O Antônio Oliveira puxou para si essa responsabilidade desse posicionamento muito necessário que se tem que fazer nesse momento. O Remo ainda está na cola do G4. Na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo está agora na 5ª posição com 30 pontos, é o mesmo número de pontos da Chapecoense, só que o Remo só não está dentro do G4 pelo critério de vitórias, né? A Chapecoense tem 9 vitórias e o Remo tem 7. E para esse jogo contra a Ferroviária, acho que a única coisa que o Antônio Oliveira vai ter que ajustar é a finalização. O time está com um volume de jogo interessante, o time está respondendo muito bem às exigências do treinador, está respondendo muito bem ao que é imposto ali no esquema tático. A questão toda realmente é a finalização. Eu acho que o que foi determinante ali para o resultado no jogo contra o Goiás, todo mundo sabe, todo mundo viu, foi a finalização e é algo que não pode acontecer nos próximos jogos. Então o Antônio Oliveira certamente deve ter trabalhado bastante isso, deve ter conversado bastante isso com os seus atletas de ataque, com todos ali que estão dentro do setor ofensivo para poder converter as oportunidades. O Remo teve muita oportunidade contra o Goiás e não aproveitou. Agora, se surgirem novas oportunidades contra a Ferroviária, o Remo precisa aproveitar para poder conseguir os seus 3 pontos e continuar nessa briga, porque condições tem para estar ali. Agora tem que fazer por merecer. É uma frase clichê, mas de fato é isso. Tem que fazer por merecer para poder estar ali naquela posição. Mas e aí, torcedor azulino, você concorda com a fala do Antônio Oliveira? Você concorda com a fala dele? Eu super concordo. Super concordo. E eu quero saber a tua opinião sobre isso. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube. Tamo junto, valeu e até a próxima!